Tava dando aula essa semana e uma pessoa me perguntou: por que a escola não ensina a gente a estudar se é tão importante a gente saber estudar? Então queria agradecer primeiramente a Thaís pela pergunta e vamos para esse vídeo para a gente responder. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao vídeo dessa semana! Hoje a gente vai discutir por que as escolas não ensinam a gente a estudar, por que isso tem sido negligenciado na história da educação, por que as pessoas não têm pensado nisso quando elas vão montar um plano de aulas, por que apesar de não ensinar a estudar, as escolas em geral cobram que a gente saiba estudar. Elas falam para você, faça a lição de casa, estude para a prova, e elas esperam que você faça isso sozinho, sem que tenha ensinado necessariamente todas as habilidades de estudo que vão ser necessárias. Eu vou discutir com vocês 3 motivos pelas quais as escolas não ensinam a gente a estudar. O primeiro deles é porque elas acreditam que é uma atividade extra classe e que, portanto, não deve ser ensinada na sala de aula. É algo que a pessoa já deveria saber, ou é responsabilidade de outra pessoa ensinar. O segundo ponto é uma crença de que o professor é uma pessoa que deve simplesmente transmitir esse conteúdo e não ensinar o estudante as habilidades que ele precisaria ter para estudar em casa sozinho. Por último, é uma crença de que estudar requer capacidades especiais e que essa não é uma habilidade que pode ser ensinada para as pessoas. Bom, é isso que a gente vai discutir nesse vídeo de hoje. Mas antes da gente se aprofundar nessa discussão, para você poder chegar lá na sua escola, na sua faculdade, no seu cursinho e cobrar que ensinem você a estudar, se inscreve nesse canal, justamente para você poder ter argumento. Afinal de contas, você tem que descobrir o porquê que não te ensinaram as habilidades que são essenciais para você. E aqui nesse canal a gente vai discutir isso. Então se inscreve, tem o sininho aqui embaixo, é só marcar ali que você sempre vai receber notificação dos vídeos que a gente está fazendo para você aprender da melhor maneira possível. Então vamos começar explicando o porquê que estudar é uma atividade que as pessoas acreditam que deve ser feita em casa e não na sala de aula. Vamos primeiro pensar quais são as ações que são exigidas do estudante quando ele está na sala de aula. A mais comum delas é olhar para o professor. Eu posso estar viajando, eu posso não estar nem aí para o que o professor está falando, mas se eu estiver distraído, conversando com um colega, ainda que seja sobre a matéria, provavelmente o professor ou a professora vai acabar dando uma bronca em mim. A outra coisa é copiar slide. Vocês já viram copiar slide ou copiar lousa? Tem gente que fica correndo para copiar, tem gente que fala, volta o slide para eu poder pegar, professor, por favor, eu acabei não conseguindo copiar aquilo que você colocou. Essa é uma outra ação que acontece na sala de aula e que não faz o menor sentido dentro daquilo que o estudante deveria estar fazendo para aprender de fato. Então, o modelo tradicional de aula ele é muito prejudicial para o ensino de habilidades de estudo. Os professores acreditam que o estudante precisa ser ativo em casa, que é em casa que ele vai exercitar o conhecimento que ele adquiriu ou que ele absorveu na sala de aula. Repara que nesse modelo os alunos ficam sem feedback daquilo que eles estão fazendo de fato. Ou quando tem esse feedback, ele é muito atrasado, porque eles fazem alguma coisa em casa e aí, quando dá tempo, no plano de aulas, o professor acaba corrigindo alguma atividade. Ou seja, o estudante ele provavelmente vai ter que errar muito em casa para ele conseguir de fato acertar. Isso quando ele faz as atividades de casa. Então, essa crença de que estudar é uma atividade extra classe, que tem permeado a educação inteira e que por causa dela vários professores não têm utilizado as estratégias para ensino de habilidades de estudo dentro da sala de aula, somada com uma crença de que o aluno é responsável pela sua própria aprendizagem e professores que são formados em um curso extremamente teórico e com muito pouca prática, tem feito com que os estudantes tenham uma postura passiva na sala de aula. O professor, na sala de aula, deveria propor atividades para ele conseguir observar o desempenho dos estudantes, poder dar feedback mais imediato de acordo com aquilo que ele está vendo, poder de fato ensinar as habilidades que vão ser requeridas quando esse estudante for estudar em casa, incluindo habilidades de organização e planejamento,
como solucionar dúvidas quando ele tiver. Já pararam para pensar como um estudante fica desolado quando ele se depara com uma dúvida e ele não sabe o que fazer? É só você lembrar dos seus primeiros anos de escola. O que você fazia quando você tinha dúvida? Você perguntava para alguém na tua casa. Ou você pesquisava na internet, ou você ficava com aquela dúvida, ou muitas vezes você nem sabia identificar a própria dúvida. Então, resumindo, uma das principais razões pelas quais os professores acreditam que o estudo é algo que é feito extra classe é porque é disseminado nos cursos de formação de professores a ideia de que a aprendizagem é passiva, que ela é de responsabilidade do estudante, além dos cursos serem extremamente teóricos e terem pouca prática. A ideia de que o professor é o detentor do conhecimento e que, portanto, ele deveria transmitir esse conhecimento para os alunos, para ser discutida, eu queria que vocês olhassem para essa imagem. Presta bastante atenção. O que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo um professor em pé e vários alunos sentados, olhando para esse professor que fala. Repara que esses alunos, eles estão quietos, olhando para o professor. Então, aqui a gente tem uma noção muito clara de disciplina. Agora, eu vou colocar uma outra imagem de uma sala de aula um pouquinho mais atual. Olha só. Repara que não mudou tanta coisa. A sala está um pouco mais cheia de coisas e tal. Os alunos não estão de uniforme. Mas as coisas parecem relativamente semelhantes. Tem um professor em pé e outros alunos sentados. Repara nessa posição que parece se manter mesmo nessa outra sala de aula aqui. Mesmo numa universidade, a gente continua enxergando o professor em pé e os alunos sentados. Mas o que essa posição nos mostra? Que historicamente o professor tem sido colocado nesse papel de o detentor do conhecimento que vai iluminar esses alunos que estão sentados. E, gente, não é maldade do professor, de maneira alguma. Repara que eu estou falando de uma posição histórica, tá? Eu mostrei fotos do início do século XX e mostrei fotos mais atuais. Ou seja, a gente está falando de algo que é muito estrutural. Eu também sou professor e palestrante. E eu sei que quando eu estou ali dando uma aula ou falando com os alunos, eu me sinto muito bem. Eu sinto como se eu estivesse realmente agregando algo à vida daquelas pessoas que estão me assistindo. E eu sinto que deve ser muito parecido com um artista que está ali num palco, que está tocando, que está performando alguma coisa e que espera um reconhecimento do público. Percebe como a função de ensinar nesse contexto parece um pouco distorcida? Porque se a gente tiver em vista que a educação precisa fazer com que as pessoas sejam estudantes autônomos, a gente tem que ensinar esse estudante a estudar. E isso tem que ser feito na sala de aula. Então, a gente tem que fazer com que eles estudem na própria sala de aula e não ficar passando conteúdo, simplesmente. Esse é um ponto que é muito curioso, porque quando você tenta propor atividades na sala de aula que são diferentes do modelo tradicional de um professor falando e os alunos ouvindo, os próprios alunos falam que o professor é folgado, que o professor não está querendo trabalhar direito, e o próprio professor se sente fazendo menos, porque de fato, naquele momento, o professor não está tendo um papel ativo, ele não está sendo o protagonista. O protagonista está sendo o estudante. Percebem como isso é bem estrutural? É tão estrutural que a gente se sente mal quando tenta propor uma coisa diferente. Vamos lá então para o último ponto que a gente destacou no começo. Que o estudo requer habilidades especiais e que, portanto, algumas pessoas são capazes de estudar enquanto outras não. O estudo, então, não seria algo que pudesse ser ensinado. Tá aí. Como a gente não tem uma educação formal que ensina as pessoas historicamente a estudar, a gente acaba esquecendo que o estudo pode ser de fato ensinado. Mas o fato é que a gente acaba aprendendo a estudar de uma maneira ou de outra, seja observando outras pessoas ou com algumas dicas dos nossos pais, dos nossos avós. Muitas vezes a gente aprende estratégias também acidentalmente, testando, tentando fazer as coisas de uma maneira ou de outra, sem nenhum tipo de instrução formal. E aí a educação se torna igual uma grande piscina, no qual vários estudantes são jogados e aqueles que acidentalmente conseguem chegar na margem ou acabam encontrando alguém que podem ajudá-los, são aqueles que a gente vai considerar que aprenderam a nadar. Não significa que eles aprenderam a nadar da melhor maneira possível ou
da maneira mais segura que poderia ter sido aprendido. Mas eles dão conta. Só que e aqueles outros que ficaram no meio do caminho? Aqueles que não conseguiram aprender a nadar? Pois é. Por isso, a gente considera que o ensino de habilidades de estudo é tão essencial assim. Porque se a gente conseguir ter a escola ensinando pessoas como ser estudantes autônomos, esses próprios estudantes vão começar a aprender de maneira mais autônoma. Eles podem, inclusive, suprir várias das deficiências que são inerentes a eu ter um sistema de ensino com um monte de estudantes na sala de aula. Imagina agora que a gente está vivendo um momento que tem um monte de gente em educação à distância. Do nosso ponto de vista aqui na Lupa, aprender a estudar é aprender a aprender. Espero mesmo que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo de hoje. Se gostaram, por favor, deixa um like. Se ainda não se inscreveu, não sei por que você não fez isso, por favor, se inscreva para você ajudar a gente a ajudar a sua aprendizagem. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!